Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento aquietou-se e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quantas vezes ao longo da minha vida eu já ouvi esse texto e preguei sobre esse texto e fui ministrado sobre esse texto, mas olhando para ele novamente, eu acho que ele é sim um texto que vale a pena ler de novo, não para encontrar nele novas verdades, mas para encontrar nele as verdades fundamentais, para encontrar nele aquelas coisas que Deus já falou ao meu coração e que eu preciso lembrar na noite de hoje, para olhar para os discípulos e dizer o que eu aprendo com esses caras, porque eu entendo, irmãos, que toda a Bíblia ela foi escrita para o nosso ensinamento, e que todas as vezes que acontece algo, não acontece por acaso. Deus está trabalhando na vida de um grupo que é a primícias da igreja, que são as primícias da igreja, e que através deles Deus está nos ensinando grandes lições. E o versículo de número 35 começa com Deus dando uma direção, com Jesus dizendo para eles: passemos para a outra margem. Falávamos hoje na escola de discípulos, no nosso estudo bíblico, como nós vemos o mundo, ou melhor, como nós vemos Deus. Como nós entendemos Deus, vai dizer exatamente que tipo de vida nós vamos viver. A sua visão acerca de Deus, o seu entendimento de quem é Deus, vai fazer com que você viva a sua vida de acordo ou não com a sua vontade. Entender quem é Deus me fará entender quem sou eu. Entender quem é Deus me fará entender por que eu devo me relacionar com outras pessoas da forma que eu me relaciono. Entender quem é Deus vai me fazer entender qual é a minha missão na face da terra. Vai me fazer entender qual é a minha missão na coletividade. Por que é que eu estou com um grupo chamado de igreja? Quando alguém não entende a Deus, dificilmente essa pessoa vai entender o porquê viver uma vida abençoada em família. Por que viver uma vida de entrega a Deus? Quando eu começo a compreender a grandeza de Deus, quem é Deus, eu começo a entender quem eu sou, onde eu estou, por que eu estou, e eu começo a entender por que fazer o que faço. E o que eu faço ou deixo de fazer, eu tenho que fazer ou deixar de fazer, porque eu entendo o porquê. Eu entendo quem é Deus. E eu entendo se é bom ou não, se isso agrada a Deus ou não, se isso está no projeto de Deus ou não. E eu estou dizendo isso porque o versículo de número 35 seria base para os apóstolos entenderem por que eles estão ali. Eles não estão no barco por outro motivo. Eles estão porque Jesus os chamou para andar com eles. Eles não são um grupo de pessoas andando atrás de um mestre qualquer. Eles são um grupo de pessoas chamados por Jesus para andar com Jesus. E o lugar de partida, bem como o lugar de chegada, está determinado por Jesus. Eles foram chamados para andar com Jesus. E quem disse que eles chegariam a outra margem foi Jesus. Qual é a nossa visão de mundo?
Como é que nós vemos, como é que nós lemos o mundo? Através da ótica do homem ou através da ótica de Deus? Como é que nós nos enxergamos? Nós estamos servindo a uma religião, nós servimos a um homem, nós servimos a uma denominação, ou nós servimos a um Deus que nos chamou? Pois saiba, querido, você foi chamado por Deus. Foi Deus quem te chamou. Foi Jesus que morreu na cruz por você. É Ele que diz, é Ele que determina onde é que nós vamos. Para onde é que nós vamos? Para onde é que você está indo? Porque, irmãos, só pode viver uma vida de tranquilidade quem sabe para onde está indo. Eu sei para onde estou indo. Eu sei para onde estou indo porque sei quem me conquistou. Porque sei quem me comprou. Sei que o ir ao outro lado ou chegar ao reino de Deus na plenitude, no final dos tempos, não depende de mim. Bem como os discípulos não entraram no barco e não estão fazendo uma viagem coordenada por eles. Quem disse, vamos para o outro lado, foi Jesus. No versículo 35 é claro a ordem de Jesus de passemos para o outro lado. Quem é que dirige a sua vida? Quem dirige a sua vida? As suas decisões são tomadas pelo impulso do momento ou você ouve a direção de Jesus? Você vive em função das suas escolhas, dos seus projetos, ou você é alguém guiado pelo Senhor? Porque eu posso dizer uma coisa? Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Então você não é dono mais de nada, meu irmão. De nada. De nada. Você pertence a Deus. E a sua vida não pode ser construída com base nas suas vontades, sem que as suas vontades passem por Deus. Ou você é ou não é servo. Se você é servo, pastor, mas o senhor está dizendo que eu não posso ter vontade? Pode, lógico que pode. Agora, o que você não pode é executar a sua vontade sem passar por Deus. Você não pode tomar decisões. Eu conversei esses dias com o pessoal e eu falei isso. Quando você toma uma decisão e faz por conta própria, o problema é seu. O responsável é você. Quando você toma uma decisão e passa o seu projeto para Deus e recebe de Deus o sim ou não, a responsabilidade passa a ser de Deus. Então, voltando ao versículo 35, por que é que esses caras estão no barco? Eles estavam à toa? Estavam lá de bobeira, falavam, vamos dar um rolê de barco? Vamos pescar? Vamos passear? Não, Jesus os chamou, eles andam com Jesus, eles são guiados por Jesus, o ponto de partida e o ponto de chegada deles, a meta, o lugar para onde eles vão, é determinada por Jesus. Querido, não importa o que aconteça na sua vida, o que importa é com quem você está andando. Quem é que está programando a rota do seu GPS na vida? Quem é que programou a sua rota? Você mesmo com as suas decisões? Eu vou fazer e pronto. Ou é Deus que está direcionando? No versículo de número 37, surge a tempestade. E isso é um problema para a gente. Porque você já ouviu a canção da criançada? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Quem já cantou isso aqui? Mas esse é um problema para a gente, sabe por quê, irmão? Porque com Cristo no barco não vai tudo muito bem, não. Irmão, não é só vitória. Outro dia eu estava conversando com um cara, os irmãos sabem que há um ano e pouco atrás, ou um pouco menos, eu tive meu carro roubado. E levaram meu carro comigo dentro, com os meus filhos e tudo. Eu estava entrando no carro, aí o cara parou e disse, vou levar teu carro. Ele disse, não, deixa eu tirar as crianças primeiro. Ele falou, não tira a criança nada não, entra aí. Eu disse, não, não posso, cara. O cara mostrou o revólver e disse, sim senhor, é claro. Por que não? Aí ele sentou no banco de trás, Gabriel e Guilherme estavam ali atrás, né, quase não estavam com medo. Né? Eu também quase não estava com medo.
morrendo de medo, o cara com o revólver aqui atrás, dirige, pega aqui a estrada fazendo a viaduto ali. Eu disse, cara, o cara vai me levar para o meio do breu, com 2 crianças, a Débora do meu lado, e todo mundo tremendo no carro. E aí eu disse, cara, não, deixa a gente aqui, não, dirige, parou num canto meio escuro, deixou a gente sair, e aí levou o carro e tal, e depois, graças a Deus, o carro foi bloqueado e voltou, não teve problemas mais complicados. Aí um dia conversando com o cara, aí o cara testemunhando para mim, tá vendo? Deus guarda os seus escolhidos. Eu disse, glória a Deus. Aí ele disse, porque um dia, e ele não sabia que tinha acontecido comigo, e aí ele disse assim, porque um dia eu vi que tinha 2 caras que veio me assaltar, eu acho que como um anjo do Senhor veio, porque eu sou escolhido, o Senhor não deixou o cara nem chegar perto de mim. Eu fiquei me sentindo desescolhido. Desprezado do papai. Porque se Deus ama o cara e não permitiu que bandido pegasse ele, mas Deus permitiu, então Deus não me ama. Seria essa a lógica. Se o testemunho é assim, olha, irmãos, Deus me ama demais, porque meu pai estava doente e Deus o curou, porque Deus me ama muito, eu teria um problema sério, porque meu pai morreu com uma doença. Deus não me ama? Eu teria um problema sério com isso. Acreditar que quem serve a Deus não tem problema, é um problema. Porque a vida não é assim. A Bíblia não ensina, irmãos, que presença de Deus significa ausência de problemas. Porque eles têm problemas. Então aqui o negócio é o seguinte, com Cristo no barco às vezes as coisas ficam feias. Com Cristo no barco desemprego às vezes vem. Com Cristo no barco vem doença também, mas passa o temporal. Porque a questão não é se eu vou ter problema ou não. A questão é quem está comigo em meio às dificuldades. Essa é a grande questão. A questão não é se o temporal vem ou não vem. A questão é quem está no meu barco e para onde eu estou indo quando eu estou no barco. A minha pergunta a você não é se você tem problema ou não. A minha pergunta é para onde você está indo, meu irmão? E quem mandou você ir para onde você está indo? E outra, quem é que está dirigindo? Quem é que está no comando desse barco? Quem é o comandante do barco da embarcação que você pegou? O comandante é você? A decisão que você tomou é uma decisão que você tomou sem orar, sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem a orientação da palavra de Deus? Então, meu irmão, você pode estar à deriva. Agora, as coisas não estão bem, mas você serve a Deus, mesmo na sua fraqueza. Você teme ao Senhor, você ama ao Senhor, você está andando com Deus, mesmo meio à sua fraqueza, suas limitações, porque andar com Deus não depende das minhas capacidades, e sim de entender que eu fui aceito por Ele, recebido e sou amado dEle, independente de quem eu sou, mas sim de quem Ele é. Se você está no barco que Jesus comanda, não importa a tempestade. Não importa a tempestade, porque a tempestade, ela vem, o versículo de número 37 deixa bem claro que a vida tem momentos difíceis, mesmo com Jesus no barco. A vida tem momentos difíceis, mesmo com Jesus reinando sobre nós. A vida tem momentos difíceis, mesmo quando Jesus é quem dá a direção. E eles estão lá no barco, e eles estão desesperados, e o versículo de número 38 diz que Jesus estava dormindo. Você lembra da história dos espias, irmãos? 10 espias, 12 espias, Josué e Caleb, os outros 10 que ninguém nem lembra o nome. Eles veem a mesma coisa, e eles voltam com relatos diferentes. Relato dos 10, estamos lascados. Relato dos 2, Deus nos entregou os inimigos. Relato dos 10, eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Relato dos outros 2, nós estamos com Deus e Deus nos prometeu e Ele vai cumprir o que nos prometeu. 2 visões diferentes de pessoas que andam juntos. Aqui, 2 visões diferentes dentro de um barco só. Enquanto uns estão desesperados, dizendo o que vai acontecer, nós vamos morrer, Jesus está dormindo.
E sabe por que Jesus está dormindo? Além do cansaço, é que só pode dormir na tempestade, irmão. Só pode descansar em meio à tempestade quem sabe quem é Deus. Quem entendeu quem é Deus. Se eu entendi quem é Deus, a tempestade veio contra mim, eu não tenho por que achar que eu vou morrer no meio dessa tempestade. Porque se eu estou nessa tempestade e eu pertenço a Deus, Deus não está alheio ao que está acontecendo. Se eu estou em meio a uma dificuldade e eu sirvo a Deus, eu tenho que entender que essa tempestade não pegou Deus de surpresa. Jesus não só tinha um relacionamento muito claro com o Pai, como Jesus sabia o que tinha pela frente. Ele mesmo afirmou no versículo de número 35, passemos para o outro lado. Ou seja, Deus nos mandou para o outro lado, há uma missão, alguém que precisa ser atendido lá do outro lado. Deus tem um projeto que ninguém pode parar, irmão. Deus tem um plano que ninguém pode parar. Essa ideia das pessoas viverem olhando como se o diabo fosse um concorrente de Jesus é um absurdo. É um absurdo. Porque Deus é Deus, irmãos. O diabo é um opositor, mas não é Deus. A Bíblia deixa bem claro que agindo Deus ninguém pode impedir. Quando Deus tem um projeto, eu não preciso ficar desesperado como se a enfermidade fosse frustrar os planos de Deus, o desemprego fosse frustrar os planos de Deus, a crise no país vai frustrar os planos de Deus, ou qualquer outra coisa, a minha decepção em relação a alguém vai frustrar o plano de Deus. O plano de Deus não pode se frustrar, irmãos. Enquanto nós estivermos em Deus, os planos do Senhor não serão frustrados jamais. E aí Jesus está tranquilo. Ele está tranquilo porque ele sabe quem é que rege a sua vida. Ele sabe onde ele está, por que ele está e para onde ele está indo. Perguntinha: você sabe para onde você está indo? Você sabe quem está conduzindo a sua vida? A sua vida está entregue nas mãos do Senhor? Jesus um dia deu uma dura nos caras, porque os caras disseram: Senhor, Senhor. Ele disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não obedecem o que eu mando? Por que vocês dizem que eu sou Senhor, se vocês não andam de acordo com os meus critérios para a vida de vocês? Então Jesus está no mesmo barco, mas a postura de Jesus é diferente. Eu tenho uma música que eu ouço às vezes tocando aí, e é uma música que eu acho que é uma oração que a gente deveria fazer sempre. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Ensina-me a ver além da tempestade. Ajuda-me a ver, Senhor, acima do gigante. Eu elevo os meus olhos para os montes. E aí eu quero me descabelar pensando de onde me virá o socorro. Estou cercado. E aí eu me lembro, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus olhos têm que estar para além dos montes. Os meus olhos têm que estar para além dos inimigos. Os meus olhos têm que estar para além das tempestades ou dos problemas que me assolam, porque o meu socorro vem do Senhor. Quem está cuidando de mim, quem me dirige, quem guia a minha vida é o Senhor. Eu não vivo em função de tempestade. Eu sei que a presença de Jesus não significa ausência de problemas, mas eu sei que a presença de Jesus significa cuidado certo. Pode existir problemas, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que é Ele quem me guia. Aí Jesus levanta no versículo 39 e acalma a tempestade. E Jesus não acalma a tempestade, irmãos, para fazer uma pirotecnia e mostrar o seu poder. Jesus nunca está fazendo milagre, irmãos, para poder se
se mostrar Deus ou qualquer coisa desse tipo. Todas as vezes que você vê uma ação de Jesus, tem a ver com a missão de Jesus. Todas as vezes que você vê uma manifestação de poder de Jesus, tem a ver com a missão de Jesus. E aí Jesus acalma a tempestade e repreende os discípulos. Jesus acalma a tempestade e ensina para eles que medo pode ser desconfiança do caráter de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho repetido aqui muitas vezes. Fé não é o que nós, na pós-modernidade, chamamos de fé. Não é. Nós estamos muito equivocados em relação ao que é fé. Vou te dar um exemplo pessoal. 19 anos de idade, conheci a dona Débora, começamos a namorar e eu estava desempregado, porque quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu aceitei Jesus no domingo, e quando foi na quarta-feira eu fui chamado no departamento pessoal da empresa que eu trabalhava. Aí você assiste a televisão, você vê a propaganda da igreja na televisão. O que acontece com todo mundo na televisão depois que o cara passou a seguir e servir na igreja X? O cara ganhou, o cara prosperou, o cara venceu, o cara arrebentou, o cara... né? Aí eu aceitei Jesus no domingo, fui chamado no departamento pessoal na quarta-feira, o que pode ser? Demissão. Tempestade, irmão. Sabe quanto tempo durou essa tempestade? 1 ano. 1 ano. Eu aceitei a Jesus, eu me entreguei a Jesus, num domingo, na quarta-feira eu fui mandado embora e começou um processo que levou 1 ano. Tempestade. Mas eu posso dizer para vocês sem medo de errar, irmãos. Foi um ano abençoador. Foi um ano que hoje eu me alimento ainda de muita coisa colhida, assim espiritualmente falando, nesse 1 ano. 1 ano de desemprego, eu comecei a pensar em algumas possibilidades. E aí eu comecei a observar o meu sogro. Meu sogro é um policial militar, hoje na reserva, mas um homem exemplar. Um homem exemplar. Criou os filhos dele, deu uma ótima educação para os filhos dele, tudo como policial militar. Aí então, eu no meu coração disse, eu vou ser polícia militar. Eu vou ser polícia militar. Eu fiz uma oração, novo convertido, fui ensinado assim. Aí na minha oração eu determinei, eu decretei, eu profetizei, eu tomei posse e todas as demais coisas. Aí eu cheguei para Débora, minha namorada, e disse para ela, olha, eu vou ser polícia militar. Aí conversa vai, conversa vem, não, tem um processo, tem que orar, ver se Deus quer. Não, eu declarei, eu determinei, eu tenho fé. A gente aprendeu que se você tem fé, você pediu, você consegue, porque o negócio é ter fé. É fé e tal. E aí fui e fiz o primeiro exame, foi exame escrito, passei. Vim fazendo culto dentro do trem, irmão. De lá para cá, Deus é comigo e tal. E aí eu fui para o segundo exame era o exame físico, correr, fazer abdominal, barra, aquela coisa toda. Eu era slim, e aí barra, tal, aquela coisa toda. Passei no exame, eu vim, irmão, na alegria só, no meio do caminho. Aí quando as pessoas perguntavam para mim, eu já falava com a convicção. Irmãos, eu falei hoje de manhã aqui, eu acho, na minha concepção, de sinceridade, ninguém tinha mais fé do que eu de entrar na polícia militar naquela época. Ninguém. Eu estava convicto, é isso que vai acontecer, eu tomo posse, eu profetizo, eu declaro, eu amarro, eu acorrento, eu dou um rodo no capeta e estou lá já. Aí fiz o terceiro exame, passei. O terceiro exame, aí foi o exame médico, passei, eram umas 4, 5 fases, negócio chato um bocado. Aí eu voltei e disse, não, já está certo. Aí até testemunhei, falei, irmãos, queria testemunhar aqui, que o Senhor está me dando vitória, está tudo certo, Deus é comigo e tal. Eu fui tomado, irmão, por uma convicção tão grande, que quando eu cheguei lá, tinha um monte de cara e eu ficava comigo assim, pensando comigo assim, cheio de fé, fé mesmo. Eu sou servo do Senhor. Se tem uma vaga aqui, essa vaga é minha, porque eu sou o servo do Senhor. Eu sou o escolhido. E aí, no último dia, irmãos, eu lembro nitidamente, o cara veio o comandante lá com a lista e disse, atenção pessoal,
Eu vou falar os nomes aqui, o pessoal que eu chamar para a direita, o pessoal que eu chamar primeiro, fila da direita, o pessoal que eu chamar depois, fila da esquerda, que negócio bem militar. Fulano, Beltrano, Ciclano, Fábio Anjo de Oliveira. Eu falei, opa, direita. Direita você sabe, né, irmão? A gente é crente, então quando o senhor chamar uns para a direita e para a esquerda, os que chamar para a direita são os escolhidos. Para a direita, Fábio, sabia, eu declarei, eu profetizei, Deus é comigo e tal, e não sei o quê. Irmão, estava tudo certo, tudo certo. Eu construí na minha cabeça o meu plano de futuro todo, já estava prontinho, estava certo, porque eu tinha fé, convicção plena. Fé, confiança inabalável, aquela coisa toda e tal. Aí os da esquerda, fulano, Beltrano, Ciclano, tal. E eu olhei para os caras da esquerda meio com um olhar de dó, para os caras, pô, coitados caras, né? Pessoal, vocês estão na fila da direita aqui, vocês estão dispensados, vocês podem tentar numa outra vez, vocês voltem na próxima. Irmão, eu voltei para casa numa crise gigantesca. Gigantesca. Porque, irmãos, não foi uma ou duas vezes, não foi um ou dois processos, foram alguns processos que eu voltei de São Paulo, dentro do meu coração, fazendo culto a Deus de gratidão. Eu testemunhava para os irmãos da minha fé na igreja, de como eu tinha declarado, tomado posse, determinado e tudo mais, estava tudo certo, estava tudo resolvido. Eu já tinha ligado no céu. Estava tudo certo, irmão, estava tudo certo. Eu voltei numa crise, irmão, como é que pode, como é que isso aconteceu? Deus não está comigo, Deus não me ama mais, tem alguma coisa errado. E eu te confesso que eu levei um bom tempo para entender que isso não é fé. Para entender que fé não é ter tudo o que a gente quer. Que a gente não sabe o que é melhor para a gente. Que a gente não sabe o que nos espera o amanhã. Que a gente não tem ideia do que seja melhor para a gente, como uma criança que pede alguma coisa para o pai ou para a mãe e que não tem a menor ideia do perigo do que ela está pedindo. E que Deus, Ele não vai nos dar tudo o que nós queremos, por mais que eu queira, bata o pé, insista. Tem gente que... E aí tem gente que diz assim, não, meu, se você pedir muito para Deus, mesmo que seja ruim, Deus vai te dar só porque você pediu. Deus não é um inconsequente. A gente é assim, o filho fica lá, pede, menino, se acaba aí. Mas Deus não é assim. Deus não vai nos dar uma coisa que não vai ser bom para nós. É Ele que está dirigindo o barco, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual é o processo que a gente precisa passar, Ele sabe o que Ele tem que tirar do caminho, Ele sabe como escreve a história. Servo não escolhe, servo é escolhido. Servo não diz para Deus o que Deus tem que fazer. Fé não é ter tudo o que acredita. Fé é acreditar que Deus sempre fará o melhor. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque olha só o que Jesus diz para eles. Vocês ainda não têm fé, não? Vocês ainda não têm fé, não? O que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo para eles, vocês ainda não acreditam em mim. Vocês ainda continuam acreditando que é possível estar comigo e sofrer como se fossem pessoas sem mim. Porque vocês ainda desconfiam da minha bondade para com vocês. Porque vocês ainda duvidam do meu cuidado com vocês. Fé aqui é sinônimo de confiança no caráter de Deus. Não é de que Deus vai me dar o carro, a casa que eu pedi, é de que Deus vai cuidar de mim como um pai perfeito cuida do filho. Essa é a convicção. Jesus diz para eles assim, olha, vocês ainda não têm fé em mim. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês ainda não conseguem profetizar? Vocês ainda não conseguem declarar a bênção, a vitória? Não, Jesus está dizendo assim, vocês acreditam mesmo que estando comigo, uma tempestade pode destruir vocês? Vocês acreditam mesmo que eu estando no barco, esse barco pode virar? Eu já não ensinei o suficiente para vocês entenderem o tamanho do meu amor por vocês e o meu cuidado por vocês? Que papo é esse de Deus, o Senhor não percebe que nós estamos perecendo? Como é que pode? Eu contei aqui uma ilustração, imagine isso, só para você poder ter um pequeno vislumbre do que é da cabeça dos caras, e da nossa às vezes. Imagine só, 2 soldados, amigos, num campo de batalha. Aí uma granada é lançada perto de um dos soldados.
Aí o amigo, num ato heróico, corre, pega essa granada, sai correndo de perto do amigo, para que o amigo não se machuque, e joga essa granada. Mas não dá tempo de ele se afastar da granada o suficiente. Mas ele fez isso num ato heróico. A granada explode e esse camarada perde as duas pernas, por amor ao amigo. Aí passa 2 anos. Esse amigo está já recuperado, os dois estão juntos, e aí o amigo que perdeu as pernas recebeu lá uma indenização do governo, do país e tal, não sei o que, está numa condição financeira bacana. Já o outro que foi livre da granada, está passando um momento crítico financeiro. Aí liga para o camarada que está lá na casa dele sem as duas pernas, por amor a ele, e diz: ô campeão, eu sei que você recebeu uma indenização aí, você não pode me ajudar, cara? Eu preciso pagar umas contas aí. Você não tem como transferir R$1.000 para a minha conta? Aí o cara disse: amigão, não tenho, cara, não dá. Todo o dinheiro está aplicado e eu não posso te arrumar esses R$1.000. Você sabe que hoje não vai dar para te ajudar, não. Aí o cara que está aqui no telefone diz: cara, tá vendo? A gente acredita nos amigos, pensa que os amigos gostam da gente de verdade, mas quando a gente precisa dos amigos, os amigos nem dão uma força. Agora que eu estou precisando de você, cadê a sua amizade numa hora dessa? O outro poderia pegar o telefone e dizer: cara, eu estou numa cadeira de roda, eu perdi as duas pernas por sua causa, você está desconfiando do meu amor por você por causa de R$1.000? Que loucura é essa da sua cabeça, desconfiar do meu amor? Quem você pensa que você é para desconfiar do meu amor por você? Eu não ando por causa do meu amor por você e você questiona o meu amor por causa de R$1.000? Seria uma loucura, não seria? Pois bem, os caras estão no barco e dizem para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra nesse lugar? Pera lá. Qual foi a parte do eu sou Deus que vocês não entenderam? Qual é a parte do eu vim morrer na cruz, eu me esvaziei da minha glória por amor a vocês, que vocês não entenderam? Qual é a parte do eu serei pendurado para que aqueles que olharem para mim sejam sarados, como a serpente foi pendurada lá no caso de Moisés? Qual é a parte que vocês não entenderam? Qual é a parte que é necessário que o Filho do Homem seja crucificado que vocês não entenderam? Eu me esvaziei da minha glória, estive disposto a morrer na cruz por vocês, e por causa de uma tempestade, vocês questionam o meu amor. E por causa de que fé é essa? Que crer em mim é esse? Que declaração de o Senhor é o meu Deus é essa? Se quando as coisas não estão bem, vocês dizem: eu acho que ele me abandonou. Só que quando eu olho para os discípulos, é confortável para mim dizer isso. Agora, quando eu lembro de mim no trem, revoltado, eu já fui assim. Senhor, o Senhor não me ama, não? Senhor, eu pedi, eu profetizei, eu decretei, amarrei, e fiz tudo o que tinha que fazer. Senhor, o Senhor não se importa comigo? E eu fico imaginando Deus olhando para mim e dizendo: Fábio, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Você acha mesmo que se isso fosse o melhor para você, eu não daria? Você acha mesmo que se esse fosse o meu plano para você, eu não te colocaria lá, eu não permitiria isso? Você já parou para pensar que eu tenho outras coisas para você? E que o que eu tenho para você é bem melhor? E que eu estou no controle de tudo e de todas as coisas? Como você ousa a me questionar o meu amor, questionar o meu cuidado com você, porque você perdeu um emprego? Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. É que nós queremos de Deus aquilo que Ele não prometeu para a gente. E nós não queremos entender que Deus não nos deve satisfação. E que muitas vezes, irmãos, Deus permite algumas coisas nas nossas vidas que são fundamentais para a nossa visão ser ampliada. Então a história termina aqui com a seguinte frase. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
quem é este? Essa é uma frase de quem está entendendo naquele momento quem é Deus. Não é uma frase de quem sabe responder a pergunta. É uma frase de quem procura uma resposta. Então eu penso o seguinte: se uma crise me leva para mais perto de Deus, se uma tempestade me abre os olhos em relação a quem Deus é, se um problema dói em mim, mas me leva para mais perto de Deus, é um bendito problema. É um bendito problema. Então eu acho que, por mais que pareça loucura, por mais que pareça uma frase de um masoquista gospel, mas a oração aqui devia ser: Senhor, muito obrigado, bendita tempestade que o Senhor permitiu. Porque se é uma tempestade que me leva para mais perto de Deus, se é uma tempestade que me faz entender em Deus algo que eu não tinha entendido, que me enriquece espiritualmente, que faz com que eu me torne um gigante, é uma bendita tempestade e não uma maldita tempestade. Se é uma dificuldade que me distancia de Deus, não é algo que Deus tenha programado para a minha vida. Mas se é uma tempestade que me torna mais conhecedor acerca de Deus, se eu termino a minha luta com a frase de Jó: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Essa é uma bendita provação. Se a luta, se o problema, se aquilo que é uma crise gigantesca me coloca mais perto de Deus, então é uma santa crise. É uma bendita crise que me abriu os olhos para ver aquilo que eu não via. Hoje eu olho para Jesus e vejo que Ele é Deus. Talvez até aqui Jesus ainda fosse para eles um mestre. Talvez ainda era uma concepção judaica do que era o Messias. O Messias que vem para reinar, para promover Israel a um nível de nação suprema. Mas a partir daqui eles olham para Jesus e dizem: não, Ele é mais do que isso, Ele é Deus, porque só a tempestade, o vento e o mar só ouve e só obedece a Deus. Ele é mais do que um líder, Ele é mais do que um revolucionário, Ele é Deus. E hoje nós descobrimos que Ele é Deus, poderiam afirmar os apóstolos. Então, se essa tempestade me abre os olhos, promove em mim confiança, se essa tempestade me promove do status de um seguidor interessado nos milagres para um servo de Deus compreendendo quem de fato é Deus, é uma bendita tempestade. É uma bendita tempestade. É uma tempestade que levou-os a crescer espiritualmente. Eles terminam esse momento da vida deles dizendo: Ele é aquele que tem poder para repreender o vento. Ele é Deus. Ele é muito mais do que nós podíamos imaginar. Sabe, irmãos, nós paramos de cantar algumas canções que eram desafiadoras. Eu entendo que a modernização, ela precisa ser trazida a nós, mas existem coisas que não podem mudar. Existia uma canção que eu sempre cantei e canto até hoje, e é desafiadora, e que no processo da minha vida ela me serviu também como um consolo, porque eu sabia que Deus estava me levando a cada dia mais perto dele. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar. A gente tem sido ensinado nos dias de hoje que é ganhando que se ganha. E que seja feita a minha vontade, assim na terra, e se possível que ela seja feita no céu também. Então, hoje, quando nós olhamos para os lares, quando nós olhamos para as pessoas, o que está imperando é a sua vontade de ser feliz do seu jeito. Então, se vai doer em mim ter os meus olhos abertos, eu prefiro ficar com os meus olhos fechados.
Irmãos, às vezes, o processo de entrar no projeto de Deus exige tempestades no meio do caminho. Quando eu me refiro a tempestade, gente, eu falo daquele momento que a gente chora. Eu falo daquele momento que a gente se sente decepcionado, que você diz, cara, eu fui frustrado. Eu pensei que ia ser do meu jeito. Estavam certinhos os meus planos. Foi assim algumas vezes na minha vida, irmãos. Foi assim algumas vezes na minha vida. Eu construí os meus planos, os meus projetos. Eu disse, é assim. Aí Deus vem e diz, é assim? Você quer o meu ou quer o seu? Eu digo, não, Senhor, eu quero o seu. Diz, então, o meu não é igual ao seu. Você quer o seu, fique com o seu. Mas não me responsabilize. Aí eu tenho uma escolha de dizer, não, Senhor, eu quero o do Senhor. Aí Deus é bom e Deus diz, olha, você quer o meu? Então deixa eu explicar para você. O meu tem tempestade. O meu tem dificuldade. O meu tem decepção no meio do caminho. O meu tem dias amargos. Mas eu posso te garantir, não vai ter nenhum dia que você vai acordar e estar sozinho. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, irmãos, eu prefiro o de Deus. Eu prefiro o de Deus. E eu hoje olho para trás e eu digo, Deus, obrigado pelas tempestades. Então hoje eu olho para trás e eu vejo todas as frustrações. Aí sabe o que eu digo? Eu digo, Senhor, muito obrigado por aquele 1 ano de desemprego. Bendito desemprego. Que não me matou, irmão. Que me fez chorar algumas vezes, mas que não me matou. Que me promoveu a um nível de intimidade com Deus bem maior do que se tudo fosse muito fácil no meio do meu caminho. Bendita tempestade. Bendito o processo que eu passei, que eu chorei e que eu não entendi enquanto passava por ele. Mas que hoje, ao olhar para trás, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Em cada detalhe. Então, nos momentos de luta, de dificuldade, de aflição, de decepção, saiba de uma coisa: há um Deus que se importa com você. Se ele se importou a ponto de entregar o seu filho, tenha certeza que uma dificuldade não é falta de amor de Deus. Que o Deus que te amou tão profundamente e te amou até a morte, morte de cruz, é um Deus que cuida de você em meio às tempestades. E que certamente após uma tempestade ou várias tempestades, isso vai fazer você olhar e reconhecer melhor a Deus. A dificuldade permitida por Deus nos leva a crescimento em intimidade com Deus. Benditas tempestades, quando Deus está conosco no barco. E se você está em meio a uma tempestade, seja lá qual for o tipo, porque o que eu me refiro aqui à tempestade é desde uma enfermidade, a uma crise existencial, ou uma decepção com a sua fé, ou decepção com pessoas, ou lutas pessoais, ou problemas familiares. Mas eu te convido nessa noite a pegar tudo que você é e tudo que você tem e estar no barco com Jesus. Olhar para a polpa do barco, o Deus que te ama no barco com você. O Cristo que se fez homem, habitou entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, conduzindo o seu barco pelas águas desta vida. Quando as ondas da vida baterem forte contra o teu barquinho, que você possa olhar e dizer ao vento: vento, você não me assusta mais. Mar, você não vai tirar o meu sono mais, porque Cristo está no meu barco.